Olá pessoal, vamos falar agora sobre o Império Bizantino. Olá pessoal, então hoje a gente vai falar sobre o Império Bizantino. Lembrando o seguinte, que o Império Bizantino ele é o império mais duradouro da Idade Média. Então ele, lá em 476, quando o Império Romano do Ocidente acaba, o Império Bizantino já existe, que vai ser então o Império Romano do Oriente. E ele vai durar, pessoal, a Idade Média inteira, até 1453. Então isso é importante a gente lembrar que ele é o antigo Império Romano do Oriente. A gente tem que lembrar daquela divisão feita lá no século IV, entre o Império do Ocidente e do Oriente. Aquela divisão foi feita para tentar, então, manter o Império Romano existindo. Mas, como a gente já sabe, no século V, o Império Romano acabou tendo o seu fim. Então, aí nós temos o Império Romano do Oriente sobrevivendo, que vai ser o Império Bizantino. Então, pessoal, só para a gente lembrar esse mapa aqui, o Império do Ocidente, a parte verde, a parte marrom, era o Império Bizantino, que era o antigo Império Romano do Oriente. Vocês podem ver, pessoal, que ali tem como capital Bizâncio, que vai se chamar a partir de 330, portanto antes até mesmo da divisão, Constantinopla, Constantinopla por causa do imperador Constantino, Só marcando ali, vocês estão vendo lá o pontilhado em Bizâncio, Bizâncio foi uma cidade criada pelos gregos, lá antes ainda do surgimento do Império Romano, E aí então agora vai ser Constantinopla, aí com o Império Bizantino. Pessoal, Bizâncio ou Constantinopla, então são a mesma cidade, tá? Então Bizâncio vai dar o nome ao Império Bizantino, Mas é mais comum a gente ouvir falar aí, durante a Idade Média em Constantinopla, mas é a mesma cidade. Então aqui é uma imagem de um jogo famoso, Assassin's Creed, que reconstitui aí, num dos seus episódios, o Revelations, a cidade de Constantinopla, Então vocês podem ver que tem uma passagem de água ali, tem navios passando, E isso é que eu coloquei intencionalmente para vocês entenderem uma coisa. Havia, pessoal, uma grande movimentação comercial em Constantinopla, aliás, desde o Império Romano. Então, não era à toa que a capital do Oriente, aí na época do Império Romano, era Bizâncio ou Constantinopla, porque lá havia muita movimentação comercial, era uma cidade muito rica, Então você viu uma oportunidade ali, transformando aquela cidade na capital do Oriente, Então, tinha uma movimentação comercial e isso vai perdurar durante a Idade Média, Então, enquanto na Europa medieval, na Europa ocidental, você tem aí o feudalismo, Constantinopla não deixou de ser uma cidade movimentada, porque tinha uma ligação com o próprio Oriente, com a Ásia, As especiarias, pessoal, vão ser um grande foco aí de comércio, Como eu já falei para vocês, produtos caríssimos, A pimenta, a noz moscada, a camomila, eu já falei desses produtos aí em outros momentos. Então, eram produtos que quando chegava a Constantinopla, chegavam no valor altíssimo e poderia ainda aumentar mais ainda o seu valor quando eram repassadas ao Ocidente, Então, vai ser uma cidade bastante movimentada, Então, uma grande movimentação marítima aí. Bom, pessoal, o imperador mais lembrado dos bizantinos é o Justiniano, Que fez várias realizações, Então, isso aqui é uma imagem em mosaico, Daqui a pouco eu vou explicar o que é um mosaico. Mas ele então é o imperador mais conhecido aí do Império Bizantino. Um dos motivos para isso, pessoal, foi a questão do Código Justiniano, que foi um código que retomou o direito romano. Então a ideia de separação entre privado e público, ou seja, a questão do particular e o que é público. Então vem daí, por exemplo, a questão de que seu domicílio é inviolável, a não ser que você esteja praticando algum crime ou que esteja acontecendo alguma tragédia. Então do Código Justiniano vem essa ideia do domicílio ser inviolável. Outra coisa também colocada no Código Justiniano, pessoal, é a questão de que ninguém precisa produzir provas contra si mesmo, Então a questão aí dos julgamentos, Então, quem acusa é que tem que ter o ônus da prova, ou seja, que tem que apresentar as provas. Então isso também é importante do Código Justiniano. Pessoal, também foi na época do Imperador Justiniano, logo no início ali do seu mandato, que houve a Revolta de Nica, A Revolta de Nica, pessoal, ela revela muito das contradições do próprio Império Bizantino, porque era uma cidade dividida ali numa parte que era a casta dos religiosos, outra parte era dos altos funcionários, outra parte era dos camponeses pobres e tinha uma pequena quantidade de escravos, Então o que acontece, pessoal, é que os populares muitas vezes encontravam ali na corrida de cavalos, ou seja, no hipódromo, uma forma ali de extravasar. A questão do entretenimento era forte, Então o que acontecia? O imperador gostava de apostar na corrida de cavalos. E aí vai ter um belo dia que o cavalo dele não vai vencer e ele mesmo assim vai declarar o seu cavalo como vencedor. Isso causou uma revolta nos populares, uma revolta geral aí no hipódromo, nas imediações. E aí, pessoal, durante praticamente uma semana, aí essa revolta perdurou, Então por que Revolta de Nica? Porque Nica, em grego, lembrando que Império Bizantino tem aí como a língua
principal, o grego, né, vai ser então Nica, e essa palavra significa vitória, né? Então os populares saíram gritando aí pelas ruas vitória, vitória. Então dessa forma, né, o Justiniano vai mandar reprimir toda essa revolta, né? Mais ou menos 30 mil pessoas vão morrer aí nessa repressão, né? Então isso marcava aí a desigualdade que havia no Império Bizantino, né? Então essa revolta de Nica revelou isso. Uma outra realização da época do imperador Justiniano foi a Basílica de Santa Sófia, né? Então, pessoal, essa aí é uma foto mais atual, porque a basílica não era desse jeito na época do Justiniano, né? Então o que acontece, pessoal? Ela tem, por exemplo, essas torres em volta, que nós vimos lá nas aulas sobre islamismo, que são os minaretes. Então hoje, o que acontece é que a basílica é uma mesquita, né? Por quê? Porque a Turquia hoje, né, que é onde fica o Império Bizantino, se existisse hoje, né, o Império Bizantino seria lá na Turquia, o que acontece é que é um país muçulmano, né? Apesar de haver ali uma certa tolerância em relação às outras religiões, né, mas o que acontece então é que a Basílica de Santa Sófia foi transformada desde a conquista pelos turcos otomanos em 1453 numa mesquita. Então vocês podem ver que tem minaretes em volta. E também tem em cima, pessoal, o crescente, né? O crescente que é ali o formato de lua. Antes da conquista dos muçulmanos, em 1453, era uma cruz que havia no topo ali da cúpula, né? Então, pessoal, essas aí foram transformações que aconteceram. Mas então a Basílica de Santa Sófia tem esse nome porque significa aí Sagrada Sabedoria, né? Então, Hagia Sófia seria o nome original, né? Então, Hagia é sagrado, né? Hagia com H, né? E Sofia é conhecimento, né? Então isso vem do grego, tá? Então essa é a Basílica de Santa Sófia. É muito comum haver dentro da Basílica os mosaicos, né? Então eu já citei antes, agora eu vou explicar o que é. O mosaico, pessoal, é uma arte aí característica do Império Bizantino, que tem aí como uma das suas marcas a questão de retratar figuras religiosas, né? Mas também retratava o imperador. Aquela imagem que eu mostrei do Justiniano é também um mosaico. E também, pessoal, a questão aí de ser uma arte composta pela junção de várias pedrinhas, né? Então vocês podem ver aí, né? Então, se vocês olharem bem de perto, dá para perceber isso. Pessoal, até aumentei aqui a imagem para vocês perceberem. Então, se vocês olharem mais de perto aí, são várias pedrinhas de cores diferentes que são juntadas para formar uma figura, aqui no caso, Jesus, né? Bom, pessoal, a questão do mosaico é importante citar, não só pela questão aí de ser uma arte característica do Império Bizantino, mas também porque ela estaria aí participando de uma crise, que é a crise da iconoclastia no século VIII. O que é iconoclastia, pessoal? Iconoclasta é alguém que destrói imagens, né? Destrói ícones. Então ia ter uma verdadeira crise no Império Bizantino na época, uma disputa dentro da própria igreja. Pessoal, haveria uma grande crise, que era uma crise aí que girava em torno das imagens, né? Dos ícones. Então havia aqueles que acreditavam e aqueles que não acreditavam. Então, por exemplo, isso vai partir de imperadores. Alguns imperadores eram contra as imagens. Isso vai estourar, então, no século VIII. Então, o Leão III, que vai começar com isso, e depois o Constantino V, né, que vai, então, carregar essa questão aí de ser contra as imagens, né? O importante aí que vai lutar pela permanência das imagens vai ser o Nicéforo, mas ele é posterior a esses imperadores, né? O Leão III e o Constantino V. O Nicéforo, ele vai ser um homem importante da igreja bizantina que vai atuar no século IX, portanto depois aí desses imperadores que haviam deixado aí essa questão de combate às imagens. Então o Nicéforo vai ser a favor das imagens, né? Então vai ser contra o legado desses imperadores. Então em 1054 vai acontecer um rompimento entre as igrejas, a questão das imagens estava envolvida, porque no Império Bizantino, principalmente pela ação dos imperadores, a igreja ela vai continuar combatendo as imagens, enquanto no Ocidente essas imagens ainda vão continuar sendo cultuadas. Então o que vai acontecer é a separação entre as duas igrejas em 1054. Então a igreja do Oriente vai se chamar ortodoxa, a igreja do Ocidente vai se chamar católica romana, né? Então essa aí vai a separação chamada de grande cisma do Oriente. Principalmente, pessoal, por essa questão aí do imperador ter maior força no Oriente em relação à igreja, né? Então o Ocidente, o Papa, não vai aceitar isso, né? O Papa aí de Roma não vai aceitar essa intromissão do imperador, então por isso também a separação. Pessoal, um episódio importante também, que Constantinopla, essa cidade rica aí, que chamava bastante atenção pelo comércio, vai ser invadida a mando de Veneza, né? Então isso aconteceu na Quarta Cruzada. Então nós vimos aí sobre as cruzadas numa das últimas aulas, então é importante citar que na Quarta Cruzada, Constantinopla foi alvo
nos cruzados que foram financiados por Veneza, né? Então Veneza chegou a ter ali um domínio sobre Constantinopla durante quase meio século, né? É importante a gente entender também como é que o Império Bizantino ia ter seu auge e a sua decadência. Então vocês estão vendo essa linha vermelha aí grande, né? Circulando um grande território que inclui até porções de água. Este território foi o máximo que o Império Bizantino conquistou. Isso foi com Justiniano no século VI, portanto, antes da expansão islâmica, né? Então, quando há expansão islâmica, aí começa uma decadência do Império Bizantino na questão territorial. Porque vocês podem ver o que está marcado em rosa ali, é o que o Império Bizantino teria no ano de 1020, e a época que os muçulmanos estariam mais espalhados aí por essas terras, né? E aí, por fim, lá, a parte vermelha, né? Então vocês estão vendo ali na região da Macedônia, né? A região ali no sul da Grécia, era o que o Império teria em 1360. Então isso mostra aí, lá no começo, então, a expansão máxima que eles tiveram com Justiniano e depois a decadência já no século XIV. No século XV eles seriam definitivamente derrotados pelos turcos otomanos. Então, pessoal, por enquanto é isso daqui. Eu falei agora que o Império Bizantino vai acabar no ano de 1453, mas isso não quer dizer que a gente não vai mais falar da Idade Média. Então, nas próximas aulas ainda há muitas coisas importantes para falar sobre a Idade Média. Por enquanto é isso. Na aula que vem a gente continua. Obrigado. Então, até a próxima.